Terra Santa. Mas que lugar incomparável. Sinceramente, eu nunca senti nada igual. Foi a viagem mais fantástica, a mais emocionante que eu fiz na vida. Passei por lá como se estivesse representando todos aqueles que desejam, mas não podem conhecer a terra de Jesus. Produzimos este filme pensando carinhosamente nestas pessoas. Não podemos levá-las todas à Palestina, mas podemos repartir a sensação de estarem lá, sentindo a presença de Deus o mais intensamente possível e aprofundando o conhecimento do Evangelho. Nós colocamos neste filme todo o espírito de fé, esperança, toda a emoção e sentimento de força que nos lugares sagrados encontramos. O nosso guia principal foi a Bíblia e também algumas informações trazidas até hoje pela força da tradição desde a igreja primitiva. A Terra Santa que documentamos é o lugar estratégico de Deus, o ponto de encontro dos cristãos. Tivemos o cuidado de narrar aquilo que une as igrejas e organizações religiosas e não aquilo que as divide. Nos concentramos na história de Jesus e não naquilo que pensam dele. O Mestre nasceu, viveu, morreu e ressuscitou na Terra Santa. Esta é a grande mensagem. Atrás deste muro estão guardados mais de 4.000 anos de história. Histórias de traições, lutas, riquezas, conspirações, fé e sacrifício. Histórias de amor e ódio. Entre elas a mais bela e a mais famosa de todas. A vida, morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a cidade de Jerusalém. Podemos ver suas muralhas, suas portas famosas no mundo inteiro. Construídas em pedras amareladas, numa extensão de aproximadamente 4 quilômetros. Seus muros alcançam uma altura de até 20 metros.
Jerusalém possui uma imponente cidadela. Herodes mandou erguê-la por volta do ano 24 a.C., para a defesa de seu palácio. Para os muçulmanos, ela se chama a Santa. Para os hebreus, a Cidade da Paz. Para os cristãos, Jerusalém é o lugar da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Situada nos montes da Judéia, foi diversas vezes invadida. Esta cidade foi destruída por egípcios, babilônios, gregos, romanos, persas, muçulmanos, cruzados e turcos. Porém, os seus muros e sua história permanecem de pé, inabaláveis, como eram há mais de 30 séculos. Daqui de cima temos uma vista privilegiada. Podemos ver toda a cidade. Lá embaixo está o mercado onde Jesus passava com frequência e o último caminho que ele percorreu em vida. Nestas ruas estreitas está o mercado de Jerusalém. Aqui podemos comprar de tudo um pouco: roupas, chapéus, objetos de oliveira entalhados, contas de âmbar antiga, perfumarias e objetos religiosos. É um lugar muito simples, como no tempo de Jesus. O primeiro núcleo habitado de Jerusalém nasceu na encosta, ao sul do Monte Moriá. Ali ficava a fonte de Siloé.
1000 anos antes de Cristo, o rei Davi conquistou Jerusalém. Ele fez desta cidade a capital das 12 tribos de Israel. Daí em diante aconteceram diversas histórias também fascinantes. Elas foram contadas através dos tempos, de geração em geração, até chegarem a nós. Vamos conhecer um pouco mais a história de Jesus. Vamos percorrer os caminhos por onde ele passou, pregou e viveu. Acompanhe a partir de agora a mais dramática das histórias que já foram contadas. A história do Novo Testamento. Nazaré, uma bela cidade localizada a 130 quilômetros de Jerusalém. Aqui Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Não tenha medo, Maria. Você foi escolhida para dar à luz um menino. O nome dele é Jesus, Filho do Altíssimo, Deus conosco. Ele é o herdeiro do trono de Davi. E seu reino jamais vai ter fim. Estamos agora na aldeia de Em-Karen. Esta aldeia foi marcada por 2 fatos de extrema importância histórica. Aqui, neste lugar, nasceu o precursor de Jesus, João Batista. E foi aqui mesmo, nesta região montanhosa, que Maria visitou sua prima Isabel, esposa de Zacarias e mãe de João Batista. Que alegria receber em minha casa a mãe do meu Senhor. Maria, você é bendita entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Feliz é você, Isabel, porque acreditou na palavra do Senhor. Quando as duas se cumprimentaram, a criança estremeceu de alegria no ventre de Isabel. Naquele tempo, o imperador César Augusto mandou uma ordem para todos os povos dominados pelo Império Romano. Todas as pessoas devem comparecer à sua cidade natal e se registrar para uma recontagem da população. Por isso, José foi de Nazaré para Belém. E levou também Maria, sua mulher, grávida, prestes a dar à luz. O casal não encontrou lugar em nenhuma hospedaria. Foi dormir no estábulo. Então chegou a hora. Ali mesmo, ela teve o seu primeiro filho, que envolveu em panos e recostou na manjedoura. Assim, o Evangelho de Lucas narra o nascimento daquele que mudou a história da humanidade. Ninguém descreve o que sente o coração humano neste lugar. Aqui o invisível se fez visibilidade. O Eterno iniciou uma contagem de anos. Ele se fez carne e habitou entre nós. Repartiu a história em 2 tempos, antes e depois de Cristo. Ele é o Emmanuel, Deus conosco, para sempre. Esta é a Gruta da Natividade.
um dos lugares mais visitados da Terra Santa. Jesus nasceu aqui, neste lugar. Depois, o menino recém-nascido foi colocado aqui na manjedoura. E recebeu a visita dos pastores. Além da Gruta da Natividade, existem outras grutas aqui, entre elas a de São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Esta Bíblia é conhecida como Vulgata. Ela ajudou muito a popularizar a palavra de Deus nos países ocidentais. Foi nesse tempo que a estrela apareceu no Oriente, aos reis magos. E eles entenderam a mensagem de Deus. Foram direto ao palácio de Herodes, em Jerusalém. Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Recém-nascido? Menino? Rei dos judeus? O rei Herodes não sabia de nada, mas ficou assustado. Por isso convocou os líderes do povo. Um deles revelou: Majestade, o profeta escreveu: de você, Belém, sairá aquele que vai guiar o meu povo. Herodes ficou ainda mais furioso. Desejou saber o tempo exato em que Jesus nasceu e mandou os reis magos a Belém. Podem ir. Quando encontrarem o recém-nascido, por favor, me avisem. Eu também quero adorar este menino. Passem por aqui na volta. No entanto, inspirados por Deus, os reis do Oriente nunca mais voltaram ali. Sentindo-se ameaçado pelo nascimento do Messias, Herodes mandou que exterminassem todas as crianças do sexo masculino até os 2 anos de idade. Todas, sem exceção. Naquela noite, em Belém, José dormia tranquilamente com a família. Um anjo lhe apareceu em sonho. Levante-se imediatamente, José. Pegue o menino e sua mãe, fujam para o Egito. Fiquem lá até eu avisar. Herodes está procurando o menino para matá-lo. Então José acordou, se levantou na calada da noite e fugiu com Maria e Jesus. A família permaneceu lá até a morte de Herodes. Do Egito foram morar em Nazaré, onde Jesus viveu até os 30 anos de idade. Então, para marcar o início de seu trabalho, ele se deixou batizar no Rio Jordão. Um dos momentos mais emocionantes da Bíblia foi o encontro de Jesus com seu primo João Batista. João estava batizando as pessoas normalmente nas águas do grande rio. De repente sentiu algo estranho. Alguém se destacava no meio da multidão. Era Jesus que estava chegando. Ele caminhou rumo à água mais profunda, onde estava o profeta. Senhor, eu é que deveria ser batizado. João, precisamos cumprir a vontade de Deus. Depois do batismo, quando o mestre saía das águas, o céu se abriu
E o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. E uma voz muito forte veio do céu. Você é o meu filho amado. Você é toda a minha alegria. Depois seguiu para o deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites aqui no deserto. Ele não comeu nem bebeu nada. Somente orou e fez jejum. No final destes 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás. Se você é mesmo filho de Deus, transforme esta pedra aqui em pão. As Escrituras afirmam: nem só de pão vive o homem. Satanás então levou Jesus para o alto da montanha e exibiu diante dos seus olhos as grandes tentações dos reinos deste mundo. Eu lhe darei todo o poder e riqueza da terra, mas você tem que se ajoelhar diante de mim e me adorar. As Escrituras afirmam: adore o seu Deus de todo o coração e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. Se você é de fato filho de Deus, eu quero ver, jogue-se lá embaixo. As Escrituras afirmam: não tente o Senhor, o seu Deus, jamais o coloque à prova. O diabo usou de todas as suas artimanhas para derrotar Jesus, mas não conseguiu. O Filho de Deus estava fortalecido pelo poder do Espírito